fiz várias consultas lá no Fale Conosco, eles inclusive me responderam algumas coisas, mas me mandou material para formalizar aí a solução de consulta. Eu já disponibilizei um vídeo aí até no canal, claro, estou vendo o assunto, estou estudando o assunto e estou compartilhando com vocês. Por isso que vocês também precisam me ajudar e compartilhar com os amigos de vocês aí, do outro ladinho, né? Mas vamos lá então, vamos ver aqui o que eu vou falar sobre este assunto aí nos consórcios, né? Então vamos lá, resposta do Fale Conosco da Receita Federal, assunto tributação de consórcios, INSS. Vejam aqui o que eles me falaram. Prezada senhora, agradecemos a sua mensagem, né? Este serviço de Fale Conosco, ele esclarece dúvidas dos contribuintes, não gerando ou enviando guias ao contribuinte, ok? Fale Conosco, este canal presta informações gerais sobre serviços de legislação, não substitui o processo de consultas da Lei 396 de 2013 e, além disso, não tem acesso a procedimentos pertinentes ao atendimento presencial, ok? Por isso que estou formalizando as consultas para protocolar lá na Receita. E você que precisar também, pega o meu vídeo aí e vai entender como funciona. Este canal não informa sobre situação específica de contribuinte, que seja análise de documentação, questões que envolvam sigilo fiscal ou assuntos não listados nos quadros cidadão da empresa. Tá bom, vamos ver. De acordo com o artigo 112 da Instrução Normativa 971 de 2009, a empresa contratante de serviço prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário a partir da competência de 99, deverá reter os 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura, do recibo de prestação de serviço. Nós nos conhecemos sobre isso, né? Em documento de arrecadação... Opa, volta aí, Adriana. Deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura do recibo de prestação de serviço e recolher a Previdência Social a importância retida. Sabemos disso. Em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada. Observado o disposto no artigo 79 e no artigo 145. Sei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no CAPT, a empresa contratada é o cliente, né? Deverá emitir nota fiscal, a empresa contratada, né, que no caso aí é o prestador do serviço, ele deverá emitir nota fiscal, fatura ou recibo de serviço específica para os serviços prestados em condições especiais pelos segurados ou discriminar o valor deste na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviço. Redação dada pela Instrução Normativa 1071 de 15 de setembro de 2010. Ok, vamos lá. Aplica-se o disposto nesse artigo ao serviço ou obra de construção civil executado por empresas em consórcios constituído na forma dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76, observados os seguintes procedimentos. Aqui que o bicho pega. Vamos ver. Inciso 4º. O contratante do serviço ou da obra, ele deve fazer a retenção e recolher o respectivo valor em nome e no CNPJ do emitente da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço, ressalvado o disposto nos incisos 5 e 6. Agora que eu quero saber. Este inciso, olha isso, gente, redação da Instrução Normativa 1080 e da 1071. Ok. Veja aí o que está dizendo, então, esse inciso 5º. Se a nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo consórcio que não podia até uns anos atrás, mas hoje é permitido por lei. Então, neste caso, se a nota foi emitida aí pelo consórcio, poderá informar a participação individualizada da consorciada que atuou na obra ou serviço e o valor da respectiva retenção proporcionalmente à sua participação. Redação dada onde, Adriana? Onde está isso? Na Instrução Normativa 1080 e a 1071. Vamos com calma que nós vamos entender esse assunto. Veja o inciso 6º agora. Na hipótese do inciso 5, na hipótese em que o consórcio emitir a nota fiscal em nome próprio, o contratante poderá recolher os valores retidos no CNPJ de cada consorciada de acordo com as informações prestadas pelo consórcio, gente.
Olha aí o embasamento legal 1080 e 1071 e muitos contratantes não aceitam, não acatam esta possibilidade, acham que tem que recolher no CNPJ do consórcio porque a nota foi emitida no consórcio, não procede. Veja aqui o inciso 7º. O valor recolhido na forma do inciso 6º, conforme falamos, nas consorciadas, poderá ser compensado pela empresa consorciada com os valores das contribuições devidas à Previdência Social, vedada a compensação com as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, e o saldo remanescente, se houver, poderá ser compensado nas competências subsequentes ou ser objeto de pedido de restituição. Presta atenção aqui. Nova redação. EFD-REINF pode compensar com saldos com outros tributos. Quando esta normativa foi publicada, ainda não existia esta EFD-REINF. Agora, o que quer dizer que quem estiver na obrigatoriedade da EFD-REINF agora, no caso das consorciadas, se elas já estiverem, que a maioria estão nesta obrigação acessória, o que sobrar dessa retenção deste INSS, não há mais o impedimento de compensar com essa parte de terceiros e muito menos com os outros tributos federais da empresa. Agora é permitido, tá? Redação, Instrução Normativa 1080 a 1071, eu não coloquei aqui a da EFD-REINF, é a 1701, a Instrução Normativa, né? Porque eu só deixei aqui para fazer a observação aí para vocês. Veja o inciso 8º. As informações sobre a mão de obra empregada no serviço ou na obra de construção civil executados em consórcio serão prestados pelo contratante dos trabalhadores em GFIP individualizada por tomador, com o CNPJ identificador do tomador do serviço ou matrícula obra, conforme o caso. Lembrando, novas obrigações acessórias agora, E-Social, FDRINF, DCTF Web. Mas o consórcio, ele não tem estas obrigações ainda, né? Então tem que tomar cuidado aí. Instrução Normativa 1080, 1071. O inciso 9º diz que se a retenção e o recolhimento forem feitos no CNPJ do consórcio, se a retenção e o recolhimento feito no CNPJ do consórcio, somente este poderá realizar a compensação ou apresentação de pedido de restituição. Está nessas duas normativas aí, 1080 e a 1717 de 2017. É aqui que é um problema sério, né? Porque aí os créditos vão ficar sobrando lá no consórcio e as consorciadas não podem utilizar desta sobra desses créditos para compensar com seus tributos federais ou até mesmo com seus débitos previdenciários. Por isso que precisa ser muito bem agora explanado este assunto. Se estiver no E-Social e na FDRINF e na DCTF Web, vamos ver o que pode acontecer. Veja aqui o artigo 88. Na hipótese de utilização do E-Social para apuração das contribuições a que se refere o artigo 2º e 3º da Lei 11.457 de 2007, a empresa prestadora de serviço que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá deduzir o valor retido das contribuições devidas na respectiva competência, desde que a retenção esteja. Olha aqui a instrução 1810 de junho de 2018, que é a instrução normativa. Vamos ver então em que situação, desde que a retenção esteja declarada na FDRINF na competência da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço. O embasamento legal aqui. Também desde que esteja destacado na nota fiscal, na fatura, no recibo de prestação de serviços, né, e que tenha efetuado o recolhimento desse valor, claro. Também a dedução a que se refere o CAPT deverá ser efetuada na DCTF Web, sim, Instrução Normativa 1810. Para os fins de dedução da importância retida, será considerada como competência de retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, tá? O embasamento legal aqui. O sujeito passivo ele poderá requerer a restituição do saldo remanescente na forma estabelecida do artigo 30A ou utilizá-lo em declaração de competência na forma aí estabelecida no artigo 69. Aqui o embasamento legal, Instrução Normativa 1810. Por que eu coloquei ele aqui para vocês agora? Porque nós vamos falar agora deste artigo 88. E você vai falar, então esse slide não deveria estar posterior aqui? Sim, mas eu quis deixar desta forma para vocês já visualizarem, porque esse artigo 88 ele vai dar sequência aqui em algumas informações e eu não queria quebrar o raciocínio aí de vocês. Então vamos lá, artigo 88. Ressalvado o disposto no artigo 88A, que eu acabei de falar para vocês, a empresa prestadora de serviço que sofreu a retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do 13º salário, desde que a retenção esteja... Vamos ver aqui na sequência, por isso que eu falei. Onde está essa informação aqui? Instrução normativa 1810. Ah, legal. Primeiro, desde que esteja declarado em GFIP, da competência da emissão da nota fiscal, da fatura no recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total e destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, ou a contratante tenha aí efetuado o recolhimento deste valor, né? Parágrafo 1º. A compensação da retenção ela poderá ser efetuada somente com as contribuições previdenciárias, não podendo aí absorver contribuições destinadas às outras entidades ou fundo, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo. Para fins de compensação da importância retida, será considerada como competência a retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço. Parágrafo 3º está dizendo que o saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas competências subsequentes, observado o disposto no parágrafo 8º e 9º do artigo 84 e poderá ser objeto de restituição na forma dos artigos 30 e 32. Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências aí subsequentes. A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio e recolhidos em nome do CNPJ das empresas consorciadas poderá ser efetuada por estas empresas proporcionalmente à participação de cada uma delas. No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada a participação de cada uma na forma do respectivo ato constitutivo e depois da retificação da GPS. Cuidado aqui, vocês precisam prestar bastante atenção no que eu falei. São situações diferenciadas. Quando a retenção ocorrer no CNPJ do próprio consórcio, via a própria fatura do consórcio ali, nome e CNPJ do consórcio, ali vai ser uma determinada situação. Nós temos a situação quando as empresas, tanto as consorciadas, quando elas estiverem nas novas obrigações acessórias, FDRI, FDCTF Web e Social, e temos aí a situação de quando as consorciadas ainda não estão nas novas obrigações acessórias, executando obras mediante ao consórcio. Fiquem atentos, vamos ter que estudar bastante para sabermos aí, para não corrermos o risco de fazer com que a empresa vá perdendo recursos, que a maior parte do lucro vai ficar aí junto destas retenções dos 11%. Tudo bem? Então, um grande abraço e quem